Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Segundou, 16 de dezembro, e claro, as notícias aí estão frenéticas, né? Muitas notícias até bombásticas surgindo em relação ao futuro de jogadores e, claro, o tema principal, vou falar já já, a saída cada vez mais provável do técnico Arthur Jorge do Botafogo. Parece que realmente o Arthur Jorge já está de malas prontas, né? Ele que está em Portugal agora, passando férias, para o Al Rayyan. Vou falar já já disso. Antes, quero falar um pouco do mercado da bola. Jogadores, né? Jogador Bitelo, que eu falei aqui há uma semana atrás, um pouquinho mais de uma semana, o interesse do Botafogo pelo meia atacante ex-grêmio de 24 anos, que joga lá no Dinamo Moscou. O Botafogo está muito interessado. A proposta deve chegar ali na casa dos 60 milhões de reais para o jogador, que tem um gol e uma assistência nessa temporada lá no futebol russo. Ele está descontente com a situação do país, né, por motivos aí que todos nós conhecemos, né, parte política, né, e então o Bitelo pode sim ser a primeira contratação do atual campeão da Libertadores para 2025, tá? Outro jogador que está muito no radar do Botafogo, e isso não é novidade desde a janela do meio do ano, é o jogador Jair, né? O zagueiro Jair dos Santos. Existe uma possibilidade, até como o Santos, inclusive ilustrou aí as últimas thumbs aqui do canal, com interesse no Danilo Barbosa, interesse no Tiquinho Soares. Pode ser até que haja uma composição, né? E ao invés do Botafogo pagar os 12 milhões de dólares que o Santos pede pelo Jair, poder incluir Danilo e Tiquinho e mais alguma quantia pelo jovem promissor zagueiro Jair, né? Então, isso são possibilidades. O GE noticiou que o Botafogo, a princípio, não deseja negociar o Tiquinho. Tiquinho que chegou há cerca de 2 anos ao Botafogo, logo se tornou ídolo, né? Muito ídolo do Botafogo, com seu carisma, personalidade e, claro, gols, né, na temporada de 2023. 2024, Tiquinho acaba indo para o banco com a chegada do Igor Jesus, né? Um ponto muito favorável é que o Tiquinho foi um cara de grupo, né? Em nenhum momento, mesmo sendo ídolo da torcida, ele questionou a posição de reserva e sempre que foi chamado, tentou ajudar de alguma forma, teve algumas boas participações, mas realmente foi um ano muito abaixo do que se esperava do Tiquinho Soares, né? Quem também aparece, e isso é uma notícia de agora, né? Interessado no futebol do Tiquinho, é o Fluminense. Fluminense quer um novo centroavante e já fez ali as primeiras sondagens, primeiros contatos para contar com o futebol do Tiquinho Soares. Então é isso. Santos e Fluminense, a princípio, querem Tiquinho. Botafogo não tem aquela vontade de se desfazer do jogador. Pensa que ele, para compor elenco, não para ser titular, mas para compor elenco, né, ser um centroavante reserva, ainda é uma peça fundamental. Outro jogador aí que também surgiu no noticiário é o Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, está lá no West Ham, né, da Inglaterra, e o Lucas Paquetá tem desejo de voltar à Gávea. Mas o que isso tem a ver com o Botafogo, Carlos? Pelo seguinte, o West Ham prefere que o destino do Paquetá seja o Glorioso, já que o West Ham quer vir com uma proposta pelo Igor Jesus e incluir o Paquetá na negociação. Então, essa é a situação de momento. Paquetá gostaria de voltar ao rubro-negro, mas o West Ham prefere que ele venha para General Severiano numa possível transferência aí, negociação que envolva o Kamehameha Igor Jesus, tá? Então, por hora, essas são as notícias do mercado. Interesse pelo Luiz Henrique, eu já falei aqui ontem, da Europa. Savarino, né? 15 milhões de euros, Savarino seria a maior negociação do Botafogo em termos de um jogador mais velho, né? Acima ali dos 25, 26 anos. E também o próprio Al Rayyan, que já vamos falar, tá querendo levar o Arthur Jorge, né? Já está em negociações com o Arthur Jorge. Também gostaria de contar com o futebol do venezuelano Jefferson Savarino, tá? Vamos lá.
Situação do Arthur Jorge, tá? Em outubro já surgiu ali a primeira sondagem do Al Rayyan em relação ao nosso técnico, né? E o Arthur Jorge, como eu falei, né? Apesar dele estar muito satisfeito no Botafogo, ter vivido aí um ano dos sonhos no Botafogo, algumas coisinhas incomodavam o Arthur Jorge, como a questão salarial, né? Salários ali na faixa de R$1 milhão, abaixo do que ganhavam os compatriotas Luiz Castro e Bruno Lage, beleza? Quando surge essa proposta em outubro, o Arthur Jorge leva isso à direção do Botafogo, né? E o Botafogo não nega que o trabalho muito bem feito até aquela altura, que se concretizou com os 2 títulos, seria valorizado em 2025. Porém, até o momento, não houve, né, até por questão de agendas, né, o encontro entre John Textor e Arthur Jorge para selar, né, esse aumento em 2025. Porque o Arthur Jorge ainda está sob contrato com o Botafogo. Ele é o técnico do Botafogo, tem uma multa rescisória que não é das maiores, que não seria empecilho para um clube, especialmente do Oriente Médio, até mesmo da Europa, pagar, né? Então, só que não aconteceu essa conversa. Foi muito corrido. Esse fim de ano foi muito corrido. O Textor foi esticando a corda, né? Tipo, acho que não tinha dúvidas de que o Arthur Jorge continuaria em 2025, mas o Arthur Jorge talvez tenha se sentido, não sei se a palavra é não prestigiado, mas não sendo tão querido assim dentro do clube, né? Bom, é aquela história, né? Cada história tem um lado, né? A sua verdade. A verdade do Arthur Jorge, verdade do Textor, do Botafogo, né? E talvez a gente nunca saiba a verdadeira verdade, né? Mas, de qualquer feito, o Botafogo não viu bem, com bons olhos, o fato do Arthur Jorge ter, supostamente, essa é uma informação da ESPN, negociado lá no Catar com o Al Rayyan, né? Então já existiria, segundo o canal ESPN, né, um acordo, né, que o Arthur Jorge vá para o Catar em 2025. Internamente, o Botafogo, e parece que esse assunto, no voo da volta, já era falado abertamente, no voo da volta do Botafogo, do Catar para o Rio de Janeiro, já era falado abertamente desse acerto do Arthur Jorge, né, e seus auxiliares indo para o mundo árabe no próximo ano, né? E aí é que entra, né, o Al Rayyan também, inclusive tentando levar junto, né, o Savarino. Então o Botafogo já trabalha com, né, essa possibilidade, que já não é nem só uma possibilidade, uma grande possibilidade, e já pensa num substituto para o Arthur Jorge. É uma notícia para nós torcedores, obviamente, muito ruim, muito triste, porque a gente imaginava uma continuidade, pelo menos até o final do contrato do Arthur Jorge com o Botafogo, né? A gente olha para o lado e vê, por exemplo, o Palmeiras com o Abel Ferreira, um trabalho de continuidade. E o Abel também já sofreu esse assédio de clubes do Oriente Médio e da Europa também, devido à sua valorização, e o Palmeiras conseguiu segurar. Então, um trabalho longo do Abel por lá. Eu acho que todo torcedor alvinegro imaginava ou sonhava, né, com a mesma situação do Arthur Jorge no Botafogo. Arthur Jorge e Botafogo, um casamento que deu muito certo em apenas 8 meses, desde abril, mas que parece, infelizmente, estar perto do fim. O Botafogo vai deixar de ser o glorioso? A frase é tempo de Botafogo, vai perder o sentido se o Arthur Jorge sair? Não, né? O Botafogo hoje, diferentemente do que era no início da SAF, não depende tanto de um treinador. É claro que o técnico que atingiu as maiores glórias do Botafogo, se não permanecer, vai ser um vazio muito grande, mas hoje o Botafogo tem condições de andar com as próprias pernas. Pela estrutura que o Botafogo montou, pela mentalidade vencedora que o Botafogo tem conseguido ter, né? Enfim, então hoje o Botafogo é diferente, por exemplo, daquele Botafogo que recebeu o Luiz Castro
há 2 anos atrás e que o Textor na época falou, olha, as chaves do clube estão entregues ao Luiz Castro. Eu acho que um novo treinador que chegue não terá toda essa autonomia que teve o Luiz Castro ali no início, porque era importante o Luiz Castro ser aquele cara que não só começou a montar o elenco do Botafogo da SAF, como também reclamou do gramado anexo do Nilton Santos, pediu melhorias no Lonier, né? Então hoje o Botafogo já, digamos que de fato anda com as próprias pernas e a situação atual é essa. Sobre um novo treinador, o Botafogo, claro, deseja mais uma vez contar com um técnico português. É a fórmula que deu certo, é a fórmula que o Botafogo vê como treinadores, com todo respeito, claro, profissionais do Brasil, mas que hoje estão mais capacitados a gerir, né, os projetos do Alvinegro, tá? E dentro disso, o nome do Pedro Caixinha é o primeiro nome aí que surge, já que ele está livre no mercado desde outubro, quando foi demitido lá do Red Bull Bragantino, mas fez um trabalho de muita qualidade, né, lá em Bragança Paulista, levou o Bragantino a uma 6ª colocação de brasileiro, classificando para a Libertadores, que inclusive foi nosso adversário esse ano, foi 2 vezes semifinalista do Campeonato Paulista, enfim, fez um ótimo trabalho esse ano, que o trabalho não deu tanta liga. E mais um detalhe também favorável ao Caixinha, ele enfrentou justamente, como eu acabei de dizer, o Botafogo várias vezes, né, no Brasileirão e na própria pré-Libertadores, ou seja, conhece o elenco do Botafogo. Não seria um português, por exemplo, que chegaria, né, sem saber a realidade, não só do Botafogo, como do futebol brasileiro. Então são pontos favoráveis, tá? O Grêmio é uma equipe que tem interesse no Pedro Caixinha. O Caixinha também não teria uma multa rescisória, já que ele está livre no mercado, não está com contrato com nenhum clube, também seria outro ponto favorável. Resumindo a situação do Arthur Jorge, ele que hoje ganha 1 milhão, muito provavelmente chegaria a 2 milhões, talvez até mais, né, numa conversa com o Textor. Hoje o Botafogo, se o Arthur Jorge em algum momento ficou incomodado, né, em não se sentir tão, digamos, prestigiado, né, no Botafogo, hoje é o Botafogo que está extremamente incomodado com a postura do Arthur Jorge ter aberto conversas e ter, de repente, até já, né, pelo que parece, se acertado ali com o Al Rayyan, sem nem mesmo ter ligado, passado um WhatsApp para o John Textor para falar, olha, eu tenho isso aqui na minha mão, né? O que o Botafogo consegue fazer para que eu continue dirigindo o Botafogo, continue no Brasil. Beleza? É isso, galera. Essas são as informações de momento. Claro que a gente ainda vai ouvir muito, né, versões lado a lado, né? E é isso. Eu até comentei aqui nos últimos vídeos que pelas últimas entrevistas do Arthur Jorge, ali desde a reta final, né, desde do título da Libertadores e do título do Brasileirão, que ele passava um semblante realmente de estar se despedindo do Botafogo. Vamos ver se alguma coisa ainda pode ser feita para que ele continue ou se realmente é um adeus. Beleza? Galera, deixa o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, dá aquela moral. A gente está no Instagram também, @canal Botafogo Digital. E a gente tem aquele Pix, né? Que é sempre importante aí vocês chegarem juntos, porque ajuda demais a gente continuar nesse trabalho aí, trazendo notícias do glorioso, do campeão da América, né? Canal Botafogo Digital, @gmail.com é o e-mail do nosso Pix, tá? Qualquer ajuda aí é super bem-vinda. Valeu, galera. Ótimo dia, calorão aqui no Rio, hein? Começando abafado. É verão, né? Tamo junto. Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião sobre a saída do Arthur Jorge e um provável substituto. Pedro Caixinha, pode ser uma boa?